Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Fornecedora Pavimentos. Sua base sólida, nosso compromisso. Você no Meireles, você em Umota Machado. Hoje, meus amigos, nós vamos conhecer mais uma daquelas histórias que poderia você não acreditar como é que deu certo, né? Você vai conhecer uma história incrível que começou em 1994, quando o casal Hélio Brito e Norma Silvia, na verdade quem começou foi o Hélio Brito, depois a dona Norma veio junto. Ela, ex-funcionária do Banco do Brasil, e ele também, quando eles fundam uma pequena gráfica na cidade de Sobral. Pois bem, o negócio prosperou e em 2012 eles inauguraram a sua filial em Fortaleza, outra em Teresina, e o negócio cresceu e cresceu demais. Mas em 2012 entrava no negócio um cara chamado Fernando Hélio, que é o filho do casal que fundou a Sobral Gráfica. Muito apaixonado pela qualidade do serviço, mas principalmente por marketing, a empresa cresceu ainda mais, ganhando importantes prêmios nacionais e se tornando, acreditem, uma das maiores gráficas do Brasil. Mais do que isso, Fernando fundou ele mesmo uma empresa de comunicação, gerando conteúdo jornalístico relevante e conquistando o respeito e a confiança da sociedade cearense e do Brasil. Meus amigos, eu estou falando da Sobral Gráfica e do grupo Nosso Meio. E quem vai contar essa fantástica história é ele mesmo, o meu amigo, meu irmão, Fernando Hélio, a quem eu dou uma boa tarde. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, meu amigo Ricardo. Obrigado. Que apresentação, viu, meu amigo? Vou levar esse papel para mim. Espero que eu tenha feito a cronologia correta. Fez. Eu vou lhe pedir uma pequena licença. Eu sou um pouquinho mais velho do que isso aí. Eu só uma correção nas datas. A gente abriu aqui em Fortaleza em 2009. Em 2009 eu comecei a trabalhar na Sobral em 2007. Estou fazendo essa correção com muito orgulho, porque diz que eu estou lá ainda mais tempo. Então, desde 2007 que eu estou lá. Em 2012 foi quando a gente abriu em Teresina, mas a cronologia ficou perfeita, só essas duas correçõezinhas. Da internet, viu? Problema nenhum, meu amigo. Não tem nenhum culpado aí, não. Mas, Fernandinho, vamos começar o programa. O programa tem 1 hora de duração, você conhece, mas passa bem rapidinho. E eu tenho muita pergunta para te fazer aqui sobre a indústria gráfica, o setor gráfico, que nunca ninguém veio falar aqui no Conexões sobre gráfica, e também sobre o grupo Nosso Meio, mas no final a gente conversa. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o começo. Fala um pouquinho sobre os teus pais. Teu pai era do Banco do Brasil, lá no Piauí, foi para Sobral, trabalhou com cereais e estivas. Conta um pouquinho da história dos teus pais. Bom, vamos lá. História comprida, vou tentar resumir aqui ao máximo. Primeiro, eu fico muito feliz de estar aqui, como você falou, contando a história da Sobral. A Sobral é uma indústria gráfica familiar, então eu não estou aqui sozinho, eu estou representando meu pai Hélio, minha mãe Norma, meu irmão Antunes e minha irmã Geisa. Então, obrigado pelo espaço. É uma empresa familiar, como eu já citei. Meu pai, ele veio de uma cidade chamada Canto do Buriti, no sul do Piauí, certo? Trabalhou como menor aprendiz no Banco do Brasil. Pouquinho antes, chegou a trabalhar engraxando sapato para ganhar seu dinheiro lá em Canto do Buriti. Depois, ele foi para o Bradesco. Mamãe, naquele tempo, dona Norma, passou no concurso do Banco do Brasil e foi transferida lá para Canto do Buriti. O banco tinha dessas coisas, jogava as pessoas para um lado e para o outro, muitas vezes um lado bem longe. Mas saiu de Heriotaba, foi bater em Canto do Buriti, ia de trem. De Heriotaba para o Canto do Buriti. Ia de trem, quase 20 horas de trem, sem ar-condicionado, era uma confusão, ela conta essa história. E eles... Meu pai já tem mais tempo de Sobral do que de Piauí. Ele chegou em Sobral em 82, certo? Mas o que foi que ele foi fazer em Sobral? Tua mãe foi para Canto do Buriti, conheceu teu pai, casou e ela levou ele para Sobral. Exatamente, você resumiu tudo. Conheceu ele tocando violão na praça da Igreja Matriz. Era. Não, rapaz. E aí namoraram pouquíssimo tempo, salvo engano, 3, 4 meses. Já resolveram casar. Quando casaram, vieram embora para cá os dois juntos. Ela conseguiu transferir para o Banco de Massapê. Conseguiu a transferência para o Banco de Massapê. E meu pai, quando veio, já veio para trabalhar em armazém de estiva. Trabalhou em alguns armazéns de estiva. Antigamente, você é sobralense, você sabe disso. Então, ele saiu do ramo bancário, né? Saiu. Quando ele veio de lá para cá, ele já veio... Mamãe veio transferida, um empregão que ela tinha do Banco do Brasil. Naquela época, então. Naquela época, excelente.
E ele veio trabalhar em armazém de estiva. Trabalhou um tempo em alguns armazéns de estiva em Sobral. Mas por que Sobral? Por que não Heriutaba? Porque tua Porque mãe mamãe, ficou em quando Massapê. veio para Massapê, Massapê é uma cidade pequena. Aí eu estou dizendo isso aqui da minha cabeça, pelo que eu conheço eles. Porque Sobral Eles era não iam um voltar grande- para Heriutaba, que era uma cidadezinha tão pequena quanto Massapê, também menor ainda do que Heriutaba. E eles escolheram ali Sobral, que é a O capital centro, né? da região Capital norte do estado. econômica ali daquela região. Exato, e ficaram por lá. Aí o que tem a ver? A gráfica. Não, aí ele viu aquele esse negócio, o armazém Um negocinho ia- bom da porra. O armazém... Negocinho fácil, fazer os bloquinhos de nota. O armazém ia ruim, ia mal. Ele queria uma coisa melhor. Estava atrás de um novo segmento e disse, rapaz, é gráfica que eu quero E colocar. aí como é que foi? Ele sonhou com a gráfica, apertou um botão, aí saiu uma gráfica na De frente dele? forma alguma. Ele Um Aladinho? aí já foi assim, por mais que ele seja o fundador, minha mãe sempre esteve do lado dele apoiando. Ela conta também uma história que eu já vi esse livro, infelizmente a gente perdeu, mas ela tinha esse livro guardado até um dia desse, do Sebrae, dizendo como montar uma oficina gráfica. Era um livro assim, certo? E ela leu esse livro e, em paralelo a isso, eles buscaram o apoio de um tio, avô meu, que é tio da minha mãe, Valmir Andrade, que é contador lá em Sobral. E Valmir Andrade buscou o apoio dele, principalmente pelo lado financeiro. O tio Valmir ainda é um homem bem financeiramente. Eles não tinham esse dinheiro para colocar a gráfica. O tio Valmir chegou junto. E aí ele fundou a gráfica com o dinheiro desse teu tio avô. O dinheiro que ele tinha, uma reserva, minha mãe e outra do Banco do Brasil, e desse tio, do tio da minha mãe, tio Valmir. Certo? Meu tio também, tio Aí avô. comprou Né? as máquinas novas Comprou. ou Eles usadas? já queriam colocar um negócio, e eles contam essa história, diferente do que tinha. Existiam gráficas em Sobral que imprimiam uma cor, 2 cores no máximo, aquele bloquinho. E eles queriam começar imprimindo colorido. Hoje em dia, você falar que uma gráfica imprime policromia, faz uma impressão colorida, que é uma impressão colorida, né? Formado por 4 cores. Qualquer impressão que você vê, sua foto, a minha foto, tudo é formado por 4 cores. Sim, magenta, amarelo e preto. Certo? Exceto as cores especiais que tem dourado e etc. Então, Dá pra entender que o bicho entende de gráfica mesmo. hoje em dia é muito comum você dizer, sua gráfica imprime colorido. Chega a passar vergonha se você perguntar claro. isso. Mas naquele tempo, não. Então, eles compraram máquina para já imprimir colorido, policromia, imprimiram uma foto da minha irmã Geisa, que era a As caçula. máquinas eram novas ou... Eram máquinas usadas e novas. A impressora que ele comprou uma impressora nova. A impressora principal, eu acho que é o coração de uma indústria gráfica. Então, ele fez questão de comprar nova. Ainda hoje a gente compra mais máquinas novas. Nossas máquinas hoje vêm principalmente do Japão. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas aí montou a gráfica. E aí, quem foi o primeiro freguês, como diz o sobralense? Eu não lembro Qual foi o exatamente primeiro quem foi o primeiro freguês, mas eu lembro dos primeiros tipos de trabalho, sabe, Qual Ricardo? era? Qual era? O filé da indústria gráfica naquele tempo era quando ele recebia, por exemplo, vou dar um exemplo, a Fábrica Coelho. Não sei se foi exatamente o primeiro cliente. A Fábrica Coelho é a nossa M. Dias Branco lá de Sobral, né? Fábrica de massa e biscoitos, né? E uma fábrica bonita, lindíssima, inclusive. O Pedro Nilo está à frente dela, é uma família bacana, viu? Para depois você conversar. Quando ele recebia um pedido de, sei lá, 300, 500 mil blocos de nota fiscal, era o grande filé. Ei, macho, e aí começou a dar certo o negócio, né? Começou. Mamãe conta uma história que, quando ela foi fazer o primeiro balanço, ela, aquela mulher dos números, né? Também não lembro se o número era exatamente esse, mas ela conta que quando ela fez um balanço ali de alguns poucos meses, que ela viu e disse, pô, sobraram 20 mil reais. Ela disse, aqui é Devia que é ganhar 3, né? Aqui é que é um Naquela negócio, época. entendeu? 20 mil sobrando de um negócio desse que começou agora. Ela saiu do banco, foi muito corajosa, saiu no momento que Ela todo saiu no mundo... PDV, né? Ela saiu- Não saiu no PDV. Todo mundo naquele tempo esperava o PDV para receber sua boladinha. Ela não quis nem esperar o PDV. Ela saiu, vou dizer com a mão na frente e outra atrás, mas entenda o que eu estou falando, né? Entendi, Saiu sem receber um centavo. Saiu porque apostou Saiu no porque negócio quis. dela. Não né? foi PDV, não foi recebendo bolada, não foi nada disso. E isso, por si só, eu acho que diz muito sobre a garra que ela tem, que eles têm. Sobral Gráfica mostra um amor muito grande pela cidade que eles Mostra escolheram, e até é porque motivo. eles não são de lá, né? É motivo de muito orgulho pra gente. Começou como só gráfica. A razão social já era Sobral. Só gráfica, Sobral Gráfica Limitada, que ainda hoje é. Mas a logo era só gráfica. E depois a gente evoluiu para Sobral Gráfica e já tem um tempo que é Sobral Indústria Gráfica. Todo negócio, eu costumo dizer aqui, na minha experiência, ele tem aqueles fatos relevantes Sim. que mudam a história da empresa, né? Você e seu pai e sua mãe criaram uma empresa em Sobral. Ela teria que expandir para não ficar só naquela micro-região. Teve algum fato que a ficha caiu e disse, olha, o negócio já chegou ao limite aqui, a gente tem que expandir, a gente tem que crescer, mas crescer mesmo. Houve esse fato ou foi um Esse crescimento fato natural de vir para Fortaleza, de ir para outros estados, de expandir o serviço da Sobral Gráfica? Esse fato, hoje nós somos 3 irmãos, né? A minha irmã não estava lá nesse tempo, 2008, na verdade, quando nós decidimos abrir em Fortaleza. Foi um estalo que deu na minha cabeça e na cabeça do meu irmão Antunes. Já Ele foi segunda geração, né? Foi segunda geração, ele é um cara de produção, certo? Mas foi... Eu sempre fui um cara de mercado, tá, Ricardo? Se você pegar a minha trajetória, eu nunca fiquei só em Sobral, certo?
em determinado momento, eu saí para abrir a região da Serra Grande, Tianguá, Ubajara, Viçosa, que ainda hoje é um mercado muito importante para a gente. Guaraciaba do Norte. Até Guaraciaba, que é outra ponta da serra, certo? Guaraciaba, eu entregava o panfleto lá para as revendas da Chevrolet que tinham lá. E a gente atendia todo aquele mercado, ainda hoje atende, ainda hoje é um dos principais mercados que a Sobral tem, certo? Depois eu saí para abrir o mercado do Triângulo do Marco. Polo Moveleiro do Marco, lá tem indústrias lindíssimas e gigantes produzindo móveis. A turma tende a falar sempre só da Jacaúna, porque é a mais conhecida. Teve aqui e também. é uma excelente indústria. Mas lá tem várias e várias outras, Madre Silva e tantas outras, que são tão grandes quanto e fazem. Então, fui abrir aquele mercado do Triângulo do Marco. Ainda hoje é um mercado importante pra gente, certo? Depois cheguei ali em Itapoca, cheguei aí a Juazeiro. Só um instantinho, e você a tá gente... falando muito na primeira pessoa, já você entrando na empresa. Tu entrou quando na empresa? Tu trabalhou com outra coisa antes, não? Zero. Foi um negócio muito, vou usar aqui o termo natural, para não dizer outra coisa. Eu namorava com Tamires, nós tivemos o nosso primeiro filho, eu tinha 20, Tamires tinha 18. Mas tu namorou quanto tempo com a Tamires? 2 anos. Pois é, tu já foi mais fraco que teu pai, né? Teu pai foi só 3 meses. Foi só 3 meses, eu perdi nessa aí, não foi? Você casou muito cedo, você começou a trabalhar muito cedo. E eu te pergunto, deu tempo de estudar? Se formou? Como é que... Deu tempo de estudar parcialmente, certo? Eu fiz economia na Federal, tranquei aqui também é outra história mais longa, eu vou resumir, mas tranquei a economia uma vez, porque tinha que viajar muito. Às vezes eu ia para Tianguá, estava cansado, não vou voltar para Sobral não, vou dormir aqui em Tianguá. E perdi a aula. Tinha um amigo meu, que hoje não é mais, mas ele era diretor-geral lá do campus da UFC de Sobral. Não chamava de reitor, a UFC só tem um. Mas lá em Sobral tinha um reitor, um diretor, certo, que era Vicente Pinto. E Vicente Pinto reabriu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, até que eu disse a ele, Vicente, mas não, porque eu não vou terminar esse negócio, não consigo. E esse cara não ficou satisfeito, ele fundou um meio de comunicação, uma empresa de comunicação chamada Nosso Meio, isso, que a gente vai falar sobre essa nova empresa. Eu digo nova porque quantos anos tem? 5 anos, é nova. Uma nova empresa que está fazendo um sucesso doido. E a gente tá conversando com esse cara aqui, que é um cara que, se fosse dar uma palestra, eu seria o primeiro a chegar, pagaria o ingresso mais rápido, você estaria lá na frente para ouvir o cara falar. Obrigado. E você tá tendo o privilégio de ouvir de graça a história da Sobral Gráfica e do Nosso Meio por meu amigo Fernando Hélio. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Fica aí, não sai por nada. De volta com o programa Conexões especial Fernando Hélio, Sobral Gráfica e Grupo Nosso Meio, contando essa história maravilhosa de sucesso que começou lá em Sobral e hoje tá aí dominando aí vários cantos do Brasil. Vamos lá, meu amigo velho, vamos falar aqui de números. Composição societária da Sobral Gráfica. Quem são os sócios hoje? Ainda é teu pai, tua mãe, teus irmãos ou já tá todo no nome de vocês? Meu pai, minha mãe e nós 3. Somos 5. São 5. Família. Se tem uma empresa familiar, eu posso dizer que é Sobral Gráfica, né? Porque a família toda é tá sócia lá da empresa. Não tem cunhado, não tem cunhada, somos nós. E ponto. Certo? Existe uma pessoa que é a sogra do Antônio, está lá há muitos anos, certo? Mas é a única pessoa fora da família de primeiro grau que está lá dentro. Que está lá dentro. Quantos empregos diretos a Sobral Gráfica e escritórios geram? Em torno de 150 empregos. 150 empregos diretos, se você multiplicar por 4, nós estamos falando de 600 pessoas que direto ou indiretamente vivem. E tem muita gente de cooperativa que vive colando sacola, embalagens cooperativas, dá muita gente, não sei quantas pessoas. Talvez o vou até buscar esse número. Parque Fabril, onde é que fica o Parque Fabril, a fábrica da Sobral Gráfica? Nós estamos no nosso 3º prédio, começamos em Sobral, num shoppingzinho chamado Shopping do D10. Evoluímos para um prédio na Avenida Dom José, que hoje funciona o Banco Itaú lá, papai aluga para eles. A gente está num prédio agora lá no Distrito Industrial de Sobral. Ganhamos esse terreno num programa chamado Prodecon, Programa de Desenvolvimento Econômico da cidade de Sobral. É um prédio que já é nosso, já cumprimos todos os requisitos. E, inclusive, estamos indo agora para outro prédio também beneficiados pelo mesmo Prodecon, que é um pouco mais do dobro do tamanho desse nosso prédio de hoje. Então, nós vamos crescer bem agora daqui para o próximo ano, se Deus quiser. Há muito tempo atrás, você veio para Fortaleza expandindo, né, para vender aqui para clientes de Fortaleza. Uma pergunta que eu ia te fazer naquela hora é se as máquinas, se a qualidade da Sobral Gráfica já era, assim, um quesito fundamental na empresa e não deixava nada a desejar as fábricas daqui. Pergunta que eu te faço hoje, as tuas máquinas, elas estão no estado da arte, é o que há de mais moderno no mundo, as máquinas da Sobral Gráfica? Hoje, se você entrar nas melhores gráficas
do mundo inteiro, você vai ver exatamente as mesmas máquinas que você vê dentro da Sobral. Como é que você mede o tamanho de uma gráfica? Passa Como é que você ligeiro. mede? Você mede em quantidade de tonelada de papel que você usa? Pode Como ser, é que em papel que você transforma, que você pinta. Qual é o tamanho de vocês, mais ou menos? Ixi, Maria, você me pegou, viu, de saia de Macho, eu te calça disse pra tu curta aqui. estudar, eu te disse pra tu estudar, tu não estudou. Eu vou ficar devendo essa informação aí. Mas é muita coisa, né, Cara, é muita coisa, é muita coisa. Nosso principal fornecedor é a Suzano, que é uma das indústrias mais bonitas que nós temos no país inteiro, né? Suzano é quem mais nos fornece atualmente. E o mercado gráfico do Ceará é um mercado gráfico altamente desenvolvido, tá? Qual é o produto que sai mais? É uma embalagem? É um panfleto de supermercado? Qual é o produto que sai mais? Quando você vai para número de gráfico, Ricardo, assim, se eu disser que sai mais em volume, em unidade, é encarte, certo? E embalagem. Mas isso não quer dizer que é o mais rentável, que é o que dá mais dinheiro, que é o que dá mais faturamento, tá? Só para você entender. Prêmios e reconhecimentos. Qual foi o maior prêmio que a Sobral Gráfica já ganhou? Recebemos 5 reconhecimentos como uma das melhores indústrias gráficas da América Latina, 2 deles nos Estados Unidos, um no Rio de Janeiro, um no México e um na Colômbia. Mas qual foi o produto que levou a você ganhar esse prêmio? Não vou lembrar de cabeça também não, mas teve um que foi uma embalagem que a gente fez para M. Dias Branco, teve outro que foi anuário da Casa Cor, foi 2023, se eu não me engano. Então, é em cima desses produtos que eu lhe falei que a gente faz mais hoje, tá? Principalmente, embalagem ganha muito prêmio, porque embalagem é muito bonita, é muito pomposo, né? Sim. Faltando 9 minutos. Nesses 31 anos de Sobral Gráfica, tá? Foi tudo às mil maravilhas? Teve algum momento que vocês se aperrearam, que precisaram rezar na pandemia ali, por exemplo? Tiveram muitos momentos que nós precisamos rezar, ajoelhados e muitos, não foram poucos não. Viu? Foi tu que me disse que estava rezando tanto que eu estava com vergonha de eu não peço mais não, graças a Deus. Eu ultimamente tenho só agradecido. Pedindo todo. Tenho só agradecida. Pai Nossa Senhora Aparecida, eu acho que não aguenta mais quando eu digo assim, não, eu acho que quando ela escuta a minha voz, ela já, de novo, eu digo, não, só agradecer, dessa vez só agradecer. Ei, Fernandinho. Fernando, eu sou muito grato. Deixando aqui, eu acho que a gente já conheceu a fundo o que é a Sobral Gráfica e tudo que ela representa para a nossa economia e essa fantástica empresa que é a Sobral Gráfica, que coloca o Ceará no primeiro mundo do setor gráfico. Mas vamos lá, nosso meio. O que é o nosso meio? Nosso meio é uma plataforma, uma empresa que conversa diariamente com quem forma opinião e toma decisão no mercado. Como é que tu teve essa ideia de formar o nosso meio? Quem foi que teve a ideia? Foi no meio da pandemia, foi sua esposa? Fui eu. O que te levou a isso? Fui eu, no meio da pandemia. Esse projeto já existia, eu já fazia alguma coisa parecida com o que o nosso meio faz hoje com a Sobral, de forma muito mais tímida. Quando eu resolvi colocar, eu apresentei a minha família, aos meus irmãos, eles não quiseram vir junto, eu pedi autorização para tocar sozinho, porque a gente é uma empresa familiar, eles me deram essa autorização. Eu chamei Tamires, que abraçou o projeto de imediato. Tamires é meus braços e minhas pernas, é minha companheira, minha esposa, a minha melhor amiga, minha sócia dentro do nosso meio, ela que toca. Eu costumo dizer que no nosso meio eu só faço inventar as coisas e mexer e fechar contratos, ela que vai tocando e fazendo a coisa toda acontecer. Mas basicamente na pandemia a gente não sabia como é que as pessoas iam sair daquele momento, iam se comunicar, iam conversar, iam fazer negócio. Então o nosso meio surgiu para ajudar as pessoas, e é isso que a gente faz hoje de melhor. A missão do nosso meio é melhorar o meio em que nós estamos inseridos através de conteúdo especializado e relacionamentos relevantes. Certo? Então, a missão do nosso meio é conectar marcas e pessoas, é conversar, fazer marcas que nos apoiam, estão aqui dentro do nosso portal, dos nossos eventos. Sim, mas o nosso meio é um meio de comunicação para divulgar as marcas dos teus clientes. Também. Mas ele tem conteúdo jornalístico, ele fala de economia, mais focado em economia, em publicidade. Qual é o foco? Ele é focado em negócios. Ele começou como marketing e publicidade, hoje ele fala com o negócio como um todo. Por isso que eu digo que a gente conversa com quem forma opinião e toma decisão no mercado. Se essa pessoa for de TI, é com ela que a gente vai falar. Se for de financeira, é com ela que a gente vai falar. Certo? Dentro do nosso meio, se você entrar no portal, nossomeio.com.br, você vê entrevistas, artigos de opinião, notícias sobre o mercado, movimentos de mercado. O Ricardo, quando você abriu, quando você começou Conexões, a gente noticiou lá. Certamente está lá, pode procurar. Então, movimentos de mercado que fazem sentido comunicar para o mercado, a gente coloca lá no portal e nas redes sociais. Se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo na economia, você tem que... No mercado do Nordeste de Brasília, são 2 regionais que a gente atua, tá? Nordeste e Brasília. A gente atua também em São Paulo, mas São Paulo é basicamente para outras frentes. As marcas que anunciam conosco estão lá, grande parte delas. Então, eu preciso estar lá, estou lá quase que com muita frequência, mas a gente conversa com 2 mercados, isso é muito claro, Nordeste e Brasília, Distrito Federal. O que é que faz o UOL, por exemplo, a TV Record, anunciar no nosso meio?
Eu acho que tem muitas frentes aí, certo? Mas principalmente, essa turma precisa conversar com esses dois mercados regionais. Infelizmente, eu digo infelizmente e repito, infelizmente, essa turma não costuma sair do eixo Rio-São Paulo, Sudeste, Sul e Sudeste, no máximo ali no Sul. Eles, quando vêm ao Nordeste, uma vez a cada 2 anos, porque a vida deles é muito corrida. Então, o nosso meio ajuda essa turma a conversar com as marcas aqui. Aqui nós temos grandes anunciantes que eles precisam conversar, precisam fazer parte do dia a dia dessa turma. Vamos lá, você criou no nosso meio um prêmio que é hoje um dos mais renomados e mais acreditados e mais disputados, que é o prêmio Melhores do Nosso Meio. Eu pergunto a você como é que funciona, quem é que... E, aliás, com muita honra, nosso nome apareceu pela primeira vez aí. Fiquei feliz quando eu vi seu nome lá. Eu também, eu confesso a você que foi uma honra muito grande. Só de ter nos aproximado, para mim, já valeu o prêmio. Meu negócio é muito ligado a imóvel, de repente estava lá e mostra a força do mercado imobiliário para a sociedade, para a economia do estado e do país como um todo. Então, pergunto a você, como é que surgiu a ideia de fazer esse prêmio e como é que ele funciona? A ideia foi reconhecer as pessoas que fazem a diferença no mercado do Ceará. O prêmio é só Ceará. Apesar do nosso meio atuar Distrito Federal e Nordeste, é só Ceará o prêmio, tá? Tem que ser gente do Ceará ou que atue no Ceará há 10 anos ou mais, certo? Então, como é que funciona? O seu nome chegou lá por quê? O mercado indica alguns nomes. Não teve inscrição, não teve nada. Não existe inscrição, não. O seu nome chega lá organicamente. Ou o mercado lhe indicou, na categoria diretor de empresa que você está, eu acho. Ou o mercado lhe indicou, ou o comitê lhe indicou, ou os dois indicaram. O comitê é formado por 25 pessoas que são respeitadas pelo mercado. Ela tem desde Bosco Couto, Eduardo Gomes de Matos, Neuma tá lá, da Casa Cor, Dona Neuma, Preto Zezé, Elcio Batista e tantos outros nomes, tá? Então, os nomes são indicados pelo mercado e por essas pessoas. Ali a gente forma uma lista de 10 nomes. Esses 10 vão para uma segunda fase, onde o mercado vai votar em quem deve ser primeiro, segundo, terceiro lugar, e o comitê também vai votar em quem deve ser primeiro, segundo, terceiro lugar. Lá no dia da premiação, os 10 são reconhecidos e sobem ao palco, e os 3 são ainda mais reconhecidos, recebem um troféu que está sendo desenvolvido pela Aço Cearense, totalmente da base, tudo pela Aço Cearense, certo? Troféu lindíssimo, pesado, bacana pra caramba. Os 3 recebem troféu. A única coisa que muda do troféu do primeiro, segundo, terceiro lugar, o númerozinho 1, 2 e 3, os 3 são reconhecidos. Tem categoria de dirigente de empresa, que é o que você está participando, de diretor de marketing, diretor de RH, de professor. Olha aí, certo? Rapaz, que legal. São 8 categorias. E só sabe quem foi o ganhador no dia da festa. Dia da festa, você já vai para a festa, todo mundo vai para a festa sabendo quem são os 3. Só não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Mas o Francisco, o Tom e a Maria são os 3 finalistas. Aí lá na hora vai saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Certo? Mas é uma surpresa boa. Eu digo que é uma surpresa boa porque eu me preocupo às vezes com alguns outros prêmios e a gente tem essa preocupação. Os 3 vão pra festa. Não dá pra saber se o cabo foi amigo do dono, não tem, não. Não dá, não. Se eu disser, eu perco minha reputação, né? E aí... Mas assim, o bacana é, você vai pra festa sabendo que você tá entre os 3. Você não volta para casa sem troféu. Não, você vai receber. Rapaz, e você tá. Aquele grupo que você tá. Você tá entre os 10, pelo amor de Deus. Aqueles 10 que estão ali já é motivo de muita alegria, né? E essa edição parece que teve 10 mil votantes. Foi 10 mil votantes. Você sabe quantos votos nós temos? E esse número eu estudei antes de vir para cá. Não estudei o de papel, eu estudei esse. A gente já vai passando de 40 mil votos do mercado só na segunda fase. Nessa edição agora... 40 mil pessoas já votaram no Ricardo, nos outros que estão todos lá, entendeu? E é gente pra caramba. Mesmo, cara? Votos auditados, tá, Ricardo? Tem auditoria, votos válidos. Não tô falando que eu tenho 3 filhos. Tem 2, o casalzinho de gêmeos, Daniel e Heloísa, de 8. Se eu entrar com o CPF deles e votar, a auditoria corta. Por causa da idade. Não estão no mercado ainda, não pode votar. Então tem alguns critérios que a auditoria tá em cima direto. Coisa, né, cara? Isso. Que beleza. Parabéns, então. Obrigado. Estamos terminando aqui o programa, um papo sensacional, fluiu aqui de uma forma bem tranquila. Gostou? Gostei pra caramba. Ainda mais quando eu soube quem foi que passou aqui antes de mim. Sei nem se eu merecia estar aqui. Acho que era pra eu estar ali escutando esses outros. Mas obrigado, viu? Merece. Queria mandar um abraço também pro seu Hélio, né? E a dona Norma, pai e mãe aqui do meu amigo Fernando. Um grande abraço pra vocês. Vocês fizeram muito, mas fizeram... melhor ainda que foram os filhos que estão tocando o negócio de vocês. Fernandinho, eu te dou 30 segundos, vou invadir aqui o Thiago. 1 minutinho, 30 segundos para o final. É muito rápido, eu quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de contar a nossa história. Como eu falei, sempre que eu tenho a oportunidade, eu conto a história da Sobral e a história do nosso meio, que são as 2 empresas que eu faço parte, e são as 2 empresas que eu quero deixar como legado e como futuro aí para os meus filhos, para os meus sobrinhos e por aí vai. Obrigado aos meus pais, aos meus irmãos e à minha esposa por tocarem comigo essa labuta. E obrigado a você
pela generosidade e a gentileza de me colocar nessa cadeira que eu tenho certeza que é muito especial. Sem dúvida que é. É a cadeira dos campeões aqui do Conexões. Lembrando que todos os domingos, 8 horas da manhã, você tem o Conexões na TV. Você já acorda no seu domingo, já ouvindo grandes sair até histórias. Na TV, rapaz, que na negócio TV, chique, viu? Na TV, Cidade, canal Obrigado. 8.1. Segundo lugar de audiência, e você vai ter o Conexões na TV ouvindo e vendo as imagens da Sobral Gráfica, do Grupo Nosso Meio, do Prêmio, nesse domingo, 8 horas da manhã, o Conexões na TV Cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Fornecedora Pavimentos, sua base sólida, nosso compromisso. Você no Meireles, você em Umota Machado.